Toque de cultura de volta. Mais uma semana, né, gente? Não morremos na praia! Você achou que não ia ver mais a gente, né? Nós estamos aqui pra falar um monte de abobrinha pra vocês. Nem mortas e nem substituídas. Exatamente. Muito importante isso, como sempre. Uma coisa bem importante aqui, a gente já tá no nosso 3º episódio. E agora nós vamos falar sobre um assunto bem importante pra comunidade LGBT como um todo, que é sair do armário, né? Sim. Começando o programa aqui, eu sou o Hilário, Caco, José, Felipe. e nós somos o POC de Cultura. Esse é o Parabola. E aí, gente, começando esse programa agora de fato, né? Diz pra mim, vocês saíram do armário de fato, assim? Ou vocês foram tirados do armário por alguém? Vocês precisaram sair do armário, todo mundo já sabia? Como foi pra cada um de vocês a experiência? Depois eu conto a minha, tá? Pra mim foi um negócio muito louco, porque assim, eu estudava num colégio particular católico aqui em São Paulo. E a minha referência de masculinidade, né, por todos os amiguinhos desde muito cedo, foi essa coisa, né, do tipo, fazer futebol, e não sei o quê, e andar de chuteira pela escola. E essa coisa mais classe média, nonsense, assim, que já era meio distante da minha realidade financeira, mas a questão do, tipo, da padronização masculina que rolava na escola era muito, muito direta, assim, sabe? Do, tipo, você via que os meninos que não pertenciam às panelinhas ou não estavam envolvidos com esporte na escola, eles eram lidos de uma forma muito diferente. Do, tipo, se não eram nerds esquisitos, eram, tipo, meninos que havia especulações sobre sexualidade ou qualquer coisa do gênero. E eu sempre fui uma pessoa muito social, assim, tipo, eu gostava muito da questão do social, de estar com meus amigos. Mas eu lembro de com 6 anos de idade, do, tipo, eu tinha, sei lá, as mesmas coisinhas com meus amigos, do, tipo, mochila de super-herói, chuteira de futebol, fazia os mesmos esportes e tudo mais, e eu olhava pra mim e falava, cara, ele tem alguma coisa diferente. E com 6 anos eu ter esse primeiro pensamento, assim, do, tipo, alguma coisa tá fora, sabe, desse padrão todo, me fez crescer meio que pensando nisso, assim. E depois, por contas de situações, né, envolvendo bullying, racismo e tudo mais, eu meio que me afastei do esporte no momento, né, mais integração com os meninos diretamente. Eu continuei sendo esportista, mas só para casos mais sérios. E a minha aproximação com meninas foi muito natural. E então, assim, eu percebi que foi, tipo, esse primeiro momento na infância foi o destoante, né? Senti que era destoante. E aí a aproximação com meninas que me fez ter essa, tipo, a relação de identidade, né? De me identificar com o que elas transmitem. E eu lembro que quando eu tive, assim, a certeza de que alguma coisa estava muito fora, eu já estava mais para adolescente. E para mim o processo de saída do armário, ele foi uma retirada do armário. Ele foi, tipo, o meu... Nem dá pra chamar de ex, né? Mas o menino com quem eu me envolvia na escola, depois de uma briga que a gente teve, tipo, a gente não tinha um relacionamento exclusivo, né? Porque nenhum dos dois sabia que o que a gente tinha era um relacionamento. Depois dessa briga, ele inventou uma história, tipo, estapafúrdia, assim, tipo, com vários detalhes grotescos do, tipo... Ele virou e falou no meio da história que um cara com as minhas características tinha tentado abusar dele. E foi um negócio muito pesado, assim, sabe? Da maneira como isso foi percebido. Porque o problema foi, as pessoas não se atentaram à questão desse assédio, que já era muito pesado. As pessoas se atentaram com a história da piada envolvendo esse personagem que parecia comigo. Então, assim, eu passei meu horário de escola era das 7h20 da manhã até 12h50. Eu passei uns 5 meses ouvindo piadas internas envolvendo essa questão da sexualidade, que se por algum modo eu comprovasse que isso era verdade, eu ganhava todo um título nas costas, que não era um título que eu tava preparado, nem tinha noção na época, eu tinha tipo 14, 15 anos. Então pra mim foi um negócio muito louco, porque durante os primeiros momentos, né, dessa retirada do armário, eu não podia fazer nada, porque se eu falasse, eu confirmava o que aconteceu comigo. Eu confirmava que tudo que estavam especulando era verdade. Então, pra mim, foi um lance meio do, tipo, eu preciso esconder isso o máximo que eu posso. E é muito foda quando você, tipo, é arrancado um pedaço de você do armário e outro pedaço continua. Porque eu me sentia na obrigação de fazer alguma coisa com essa fama que ficou e fazer alguma coisa com o resto de mim que tá dentro do armário. Então, assim, a busca por autoconhecimento na pouca idade que eu tinha foi muito pobre, assim. Tipo, eu acho que, né, graças a Deus, eu consegui fazer o máximo que eu podia, que hoje em dia me
conduz a isso. Mas assim, foi muito pobre porque eu não sabia, não tinha referência do que era ser um homem gay ou se eu poderia ser um homem gay. Acho que, acima de tudo, o poder ainda, do poder ser um homem gay já era uma questão muito foda, porque não era uma coisa que era visto como comum hoje em dia, né? Como tipo um processo de acontecimento. Era meio que uma liberdade, um aval que você meio que tinha que pleitear ali com pessoas héteras. E esse lance pra mim de ter saído do armário me fez pensar, tipo, tá, quando for a minha vez de fazer isso por mim, eu vou fazer isso como, sabe? E lógico que passou, né, pelo tempo de mudar a fama, né, de sair do gay para o galinha, que foi um processo, tipo, automático pra mim. Então, tipo, eu vou ficar com meninas pra que essa fama dilua. E quando chegou no momento onde eu me percebi mesmo, tipo, falei, cara, não tem jeito, não tem como fugir, é disso daqui pra frente. E foda-se, eu tava com 17 que me deu uma noção, 16, 17, que me deu uma noção maior de vida. Mas assim, todo o processo de contar pros meus pais, de preparar o ambiente, de preparar minha cabeça, entender as referências e começar a meio que emergir nessa cultura e nesse universo que tava sendo me apresentado, foi um negócio muito louco. Assim, a sorte é que eu tive um pouquinho mais de idade pra gerenciar algumas coisas, mas ainda assim foi muito baseado num, tipo, num tiro no escuro, sabe? Eu não tinha referência nenhuma pra fazer nada do que eu faço, nem pra gostar de nada do que eu gosto. As minhas referências foram muito minhas. Então, o processo de saída do armário, ele foi uma construção de caráter muito grande, porque ele me ensinou desde o eu quero muito isso, eu não quero viver isso nunca mais. Então, assim, é uma relação às escondidas com alguém que me humilha, que me maltrata, tipo, beleza, eu não quero nunca mais. Mas a liberdade de ser quem eu sou e poder explorar isso e trazer isso toda vez que eu me apresentar pra alguém é uma coisa que eu quero pro resto da minha vida, sabe? Então, foi um processo denso, doloroso, mas hoje em dia eu não sei o que teria sido de mim se eu tivesse feito isso. Mas eu preferia ter feito isso no meu momento e não no momento que eu achava que eu precisava fazer pra estancar ali uma ferida que tava aberta, sabe? Ufa. Foi. Que processo. Não deixa de ser uma agressão, né, no caso. São agressões, né? O processo de sair do armário acaba sendo agressivo pra gente também. Demais, demais doloroso e tenso e... Enfim. Nossa, e vocês? José? Eu falo que eu tive sorte na infância porque eu nunca fui um gay afeminado. Tá. Então eu era lido como hétero muito fácil, eu nunca sofri homofobia em escola, por exemplo. E eu vim de uma família muito religiosa, minha mãe era muito religiosa mesmo, assim, de fanatismo e tal. Do tipo, não pode pular uma missa, assim, do final de semana. E eu cresci nesse meio... E eu fui crescendo, e aí na escola, eu lembro que acho que foi na 5ª série, eu percebi que eu gostava de menino. Mas assim, era uma coisa muito confusa aí na minha cabeça, que eu tinha zero referência de gay. E só que aí eu entrei num processo de negação. Se eu for isso, aí eu ficava na minha cabeça, não posso ser isso. Tá errado, não pode ser. Eu tive o mesmo processo. E aí, o que acontecia? Como eu tinha essa influência religiosa muito forte, e eu ia sempre na igreja, mesmo não fazendo o bem que deveria fazer pra mim, eu comecei a me forçar a ficar com meninas porque na minha cabeça eu achava que isso ia ser revertido, uma hora eu ia começar a gostar, sabe? E aí eu lembro, eu rezava pra Deus que eu não queria ser, que eu não podia ser... E etc. E isso foi crescendo e eu virei, esse processo do galinha, né? Mas no meu caso era pra tentar, não pra tirar nenhuma imagem minha, porque eu sempre tive imagem de hétero. Mas era, na verdade, pra me forçar a gostar de menina. Sim. Porque eu tinha que gostar de menina. E com o tempo passando, a gente tem aquela fase do todo mundo tem que perder o bebê. Aí beleza, aí a gente fica naquele processo, até todo mundo perder o bebê. Até acontecer de um amigo perder a virgindade. Aí entra aquele processo, agora todo mundo tem que perder a virgindade, senão vai ser zoado porque não perdeu a virgindade. Quando eu entrei nessa fase do perder a virgindade, aí eu comecei a perceber que não ia ter como. E aí, por um tempo, eu ainda comecei a ficar com meninas mais novas, que eu sabia que elas não iam querer nada sexual, entendeu? E aí eu acabei, numa época, eu comecei a passar por umas situações bem constrangedoras de, quase chegar lá com menina e, não conseguir. E isso era extremamente vergonhoso e eu não podia falar que eu ia falar, né? Sim.
E aí, nesse momento, foi com 17 anos que eu, tipo, percebi pra mim que eu falei, não dá mais, eu preciso aceitar que eu gosto de homem. E aí foi a primeira vez que eu fiquei com um homem, foi com 17 anos. Tá. E nesse período que eu contei pros meus 2 melhores amigos, e tipo, foi super normal, não sofri nenhum tipo de preconceito. Eles não se afastaram de mim, muito pelo contrário. E pros meus pais já foi diferente, foi um tempo depois. Eu entrei na faculdade com 19, e aí eu me mudei pra outra cidade pra fazer a faculdade, e eu comecei a namorar. Tá. Inclusive, o menino que eu comecei a namorar, eu conheci na formatura do meu irmão. Tá. Tá. Que foi bem... Poucas e suas histórias. Foi bem esquisito. Mas, enfim. Aí, e eu comecei já a namorar com esse menino e eu me mudei pra cidade, que esse menino era dessa cidade. E eu já entrei na faculdade namorando com ele. Nisso, o que acontecia? Aí eu voltava todo final de semana pra visitar meus pais. E eu sempre fui uma pessoa muito fechada. E por causa disso também, de ser gay, etc., eu me fechei mais ainda, porque eu não podia mostrar... Demonstrar. Eu não podia demonstrar e eu nunca tive uma relação de amizade com meus pais, sabe? Era mais uma relação de medo e respeito do que de amizade. Sim. E aí meus pais começaram a ficar preocupados comigo e etc. E meus pais entraram numa pira... Achava que você tava lá usando droga. Exatamente. Entraram numa pira que eu estava usando droga. Isso é tão comum. Nesse período, o meu irmão, ele descobriu que eu estava namorando esse menino. Tá. E aí, como ele começou a ver meus pais preocupados, meus pais deviam ficar o tempo inteiro conversando com meu irmão e perguntando as coisas, o meu irmão, ele ficou meio assim eu senti que ele quis me proteger. Tá. Mas ele também não tinha direito de fazer isso. Ele que me tirou do armário. Entendi. Não é drogado, é viado. Foi exatamente isso. Aí acho que ele falou, tipo, ele não tá usando droga, ele é gay, né? E aí começou tudo, né? Aí eu tive a conversa com meus pais. Eu lembro que eu cheguei num domingo de manhã pra tomar café e tava os dois na mesa. E aí introduziram a conversa. Eu lembro que eles nem falaram a palavra gay. Tipo, meio que eles já, tipo... Rola isso, né? Deram tipo, a entender... Se você fala gay, não pode. Não pode, tipo, Eles deram a entender que eles sabiam. Tá. um anjo morre se você falar gay. E aí foi toda uma problemática. A minha mãe extremamente se baseando na Bíblia o tempo inteiro. O meu pai sugerindo psicólogo. E pra reverter isso, essas palavras dele. A minha mãe também, com total ignorância, falava que tinha um filho homem. E eu falava, mãe, eu sou homem. E etc, etc, etc. Nisso, aí eu tive uma relação muito complicada com a minha mãe a partir daí. Porque na minha cabeça, eu sair do armário ia ser só no momento que eu não dependesse mais deles. Tá. A minha ideia era essa. Eu vou sair de casa, eu vou trabalhar, e aí eu vou ganhar meu dinheiro. Aí quando eu não precisar mais deles, aí eu vou contar. Porque aí não me importa mais se eles me aceitarem. Eu odeio essa palavra, mas é que eu uso. Me aceitarem ou não, pra mim tanto faz. Porque eu não preciso mais deles, entendeu? Tá. É uma coisa extremamente fria, mas eu não fui criado com uma relação tão próxima, assim, então eu pensava isso. Eu vejo, só um parênteses rapidinho nisso, eu vejo como é muito constante essa coisa do... E eu também passei por isso. Do você pensar como seria a sua vida se seus pais não te apoiassem. E você traça um paralelo do tipo... Se eles não apoiarem e me expulsarem de casa, eu tenho que fazer XYZ pra sobreviver. Você cria um plano, né? E como é preocupante isso. Tipo, é muito preocupante isso. Tipo, se eu sair do armário, meus pais vão me expulsar de casa. Veja o nível da preocupação que a gente tem que ter, sabe? Tipo, se todo mundo souber... É uma preocupação muito grande pra uma criança, né? Sim. Porque quando você começa a tomar entendimento disso... Sim. Tipo assim, 12, 13... geralmente... porque são os relatos que chegam pra gente, né? Tipo, 9, 10, 11 anos, você já tem que ficar preocupado com isso, sabe? Eu não sei como é que tá hoje em dia pra sair do armário hoje, porque o mundo é completamente outro com a internet, né? Mas, enfim, também acho. Eu acho que é muito importante, então, essa história de, tipo, pai e mãe conversar sobre isso. Porque, gente, olha o tanto de preocupação que teria evitado se eu soubesse que isso existia, sabe? Sim.
se eu tivesse noção da homossexualidade. Sim. E não, tipo, for uma coisa extremamente bizarra, que parecia que eu tava com um problema, com- que eu é, precisava sim. morrer, porque... Com uma doença até contagiosa. Ou com um demônio no corpo. Que eu precisava tentar reverter a situação de alguma forma, Sim. entendeu? Sim. Toda a problemática eu culpo 100% a religião da relação com a minha mãe. Porque a gente teve uma relação horrível, até minha mãe é falecida hoje em dia. Tá. E a gente teve uma relação horrível até a morte dela. Sei. Que poderia ter sido diferente. Sim. Entendeu? Então foi um tempo que eu perdi que eu não precisava ter perdido. Né? Sim. Muito. A minha história é bem parecida com essa parte da religião e do tempo perdido com a mãe, né? Eu nasci... Sempre foi eu e minha mãe. Sempre foram nós dois. Eu sou um filho... Meu pai tem outra família e tal. E a gente tinha pouco contato. Sempre teve pouco contato. Então, já cresce com aquele estereótipo da criança de mãe solteira, mãe solo, que, assim, não tem uma figura masculina. Então, é a primeira coisa que culpam quando o filho é gay, não teve a figura masculina, por isso. Então, assim, sempre fui uma criança mais perto do afeminado, mas eu tenho um primo, que ele é gay, e ele sempre foi muito mais afeminado, ele sempre foi bem afeminado e tal, ele sempre gostava das divas, ele desenhava, costurava roupa pra boneco, então os Cavaleiros do Zodíaco dele, os bonecos dos Cavaleiros do Zodíaco dele eram divinas, eram drags de RuPaul, de verdade. E então o foco sempre foi nele, em mim nunca foi, eu era só uma criança feliz, alegre. Nunca pensaram que eu fosse gay. Só que ainda assim tive as piadinhas durante a minha vida, né? Durante a minha infância inteira. Quando eu percebi, e quando eu acho que saí do armário pra mim mesmo, o primeiro armário que a gente sai é o nosso, né? Eu tinha 13 anos, eu lembro até hoje da sensação de chorar e rezar muito pra pedir pra Deus tirar o que eu tava sentindo de dentro de mim. Eu lembro eu tinha 6 anos quando eu dormi com a foto do Paulo Zulu de cueca. Era uma foto de uma revista, eu ranquei a foto da revista, guardei na minha cueca e dormi com essa foto. E aí minha mãe descobriu, minha mãe viu a foto que eu dormi com ela, né? E no outro dia eu lembro dessas duas sensações, assim, com 6 anos de idade, minha mãe e meu pai me sentando. Porque nessas horas meu pai voltava, né, pra esses assuntos. Sentando comigo pra falar assim, isso que você tá fazendo é errado, você tem que tirar foto de menina, tem que dormir com foto de menina. Não pode, isso aqui não pode. Então assim, com 6 anos de idade já é uma vergonha que você passa, porque isso é totalmente constrangedor. Sim. É muito constrangedor. E aí... Vira um trauma na sua cabeça. É um trauma na cabeça, exato. E aí, essa outra sensação que eu tenho é com 13 anos, de eu já percebendo o que era, sabe? Que não ia ser tipo uma fase, que essa fase estava durando muito tempo e que eu não conseguia pensar em menina do jeito que as outras pessoas pensavam, que meninas pra mim eram símbolos sagrados, sabe? Eram tipo... Era Britney Spears, era as cantoras pop. E tipo, eu via nelas nada sexual, era totalmente inspiracional, sabe? E aí eu lembro de rezar muito, muito pra Deus tirar isso de mim. E, enfim, não passava, né? Não passa. Você pode rezar, você pode fazer o que você quiser. E aí quando a minha mãe me tirou do armário, eu não saí do armário, não escolhi. Se eu pudesse ter escolhido, eu também não teria feito nesse tempo. Teria feito as coisas com mais calma e mais velho. E eu tive que lidar com isso com 15 anos de idade, que foi quando eu tava namorando um menino, ele era de outra cidade. Eu tava de castigo do computador porque aí é uma outra história, mas enfim. Eu tava namorando, eu tava ficando com uma menina antes. E aí essa menina foi na minha casa, ela arrancou a minha gaveta de cueca e saiu correndo pela casa com a gaveta de cueca. E aí a minha mãe surtou com essa menina e ela me deixou de castigo do computador. E aí nesse mês que eu fiquei de castigo no computador, eu já tava ficando com outro menino. E aí esse menino tava mandando mensagem. Você era bissexual. Eu era bissexual. Aí esse menino começou a me mandar depoimento no Orkut. E as coisas ficaram lá no Orkut, né? Tipo, como vocês lembram, tipo assim, o Orkut ele deixava lá na sua homepage todos os depoimentos. E no último dia, o dia que eu ia pegar o computador de volta, minha mãe entrou no computador, abriu meu Orkut
E viu. A mensagem. Domingo de manhã. Eu lembro exatamente acordar, sair da minha porta tava entreaberta, que eu dormia com ela entreaberta pra entrar um pouco de luz. E aí eu vi minha mãe no computador. E aí eu já, tipo assim, pra mim era uma cena rotineira ver ela no computador, sabe? Só que a sensação de ver ela já era diferente. Tipo, é como se eu estivesse prevendo que ia acontecer alguma coisa. Tipo... Sensitiva Márcia. Isso. Aí eu saí do quarto, já meio tenso, e aí ela olhou pra trás, ela tava chorando. Ela falou assim, explica isso daqui pra mim. Aí quando eu fui ver, eram todas as mensagens do meu ex. Pedro, que virou a Gaga Cover depois de um tempo. Gaga Cover! Vocês lembram da Gaga Cover do Twitter? Ele é meu ex. Pedro, se você estiver ouvindo, um beijo. Arrasou! E aí, ele tinha mandando mensagem. E aí minha mãe viu todas essas mensagens. E ela falou assim, o que é isso aqui? Explica pra mim. Aí eu falei assim, você quer a verdade? Aí ela falou assim, eu quero só a verdade. Eu falei assim, olha, mãe, sou gay, namoro esse menino, eu amo ele. E ela começou a chorar. E tipo... Foram 10 minutos seguidos ela chorando e eu comecei a chorar e aquela agonia, tipo... Porque a minha mãe sempre foi um símbolo pra mim de mulher muito forte, sabe? Muito, tipo... Aquela mãe solo que fazia de tudo, que ela furava a parede, costurava, fazia tudo dentro de casa. E eu nunca tinha visto ela chorar... Por causa além do meu pai, assim. E era sempre escondido. Aí ver aquela decepção no rosto dela, pra mim, era tipo... Ainda é muito, muito vivo ainda essa cena pra mim. E é sempre pesado ver mãe chorar. É horrível. Sim, acho que é uma das coisas mais pesadas pra criança. E aí eu via ela desesperada, eu comecei a chorar, não sabia o que fazer. Eu perguntava, o que você quer que eu faça? O que eu posso fazer? Aí a primeira pergunta que ela fez, acho que eu falei isso no primeiro episódio aqui do Pocket Cultura. Eu falei assim, ela falou pra mim, você só me responde uma coisa, você é ativo ou passivo? E aí eu falei assim, eu sou ativo, mas isso não quer dizer nada. Eu só tinha sido ativo até então com meu ex, né? E aí ela falou assim, não, porque tem vários homens que eles ficam com outros homens e é normal isso. Eu falei assim, tá, isso é ser goi. Exato. E aí, depois disso, que a minha vida começou um inferno, assim, foi um inferno na Terra. E eu tive que lidar com tudo isso sozinho, porque eu morava longe de toda a minha família que poderia me aceitar ou poderia me ajudar. Todas as pessoas que moravam perto de mim, na cidade que eu morava, eram pessoas mais velhas e que não estavam nem um pouco afim de diálogo. Então, assim, depois dessa conversa, primeiro que a minha mãe tentou se matar com o carro. Ela foi parar no hospital depois, porque ela teve um pico de pressão alta. Aí eu fui dormir na minha tia me deixou em cárcere. Eu não podia sair pra ir pra escola. Eu faltei na escola durante 3 dias, mais ou menos. Porque a minha mãe não queria que eu saísse. E quando eu cheguei em casa, depois que eu voltei, a casa tava detonada. Tipo, tinha vaso no chão quebrado. Tinha papel jogado, tipo, em cima da mesa. Tipo, como se alguém tivesse, sei lá, sabe? Aquela cena de novela. Já não tinha mais computador, minha mãe tinha tirado o computador de casa. Então teve um surto, né? Foi um surto. E esse surto durou até os meus 18 anos, assim. Meu relacionamento com a minha mãe, que já não era muito bom, porque a minha mãe era uma pessoa muito estressada, eu sempre tive um gênio muito forte, só que a gente ainda tinha uma parceria. Dali foi por água abaixo, e aí começaram só ofensas, tipo... Coisas pesadíssimas a minha mãe fez comigo. Quem viu a minha entrevista no Fantástico sabe do que aconteceu, que ela tentou me exorcizar, levou igreja em casa pra fazer culto comigo, me levou pra psicólogo, tentava, tipo, conversar com os psicólogos antes pra falar de cura gay. Ela queimou roupa minha, que ela jogava roupa de viado. Ela arrancou todos os meus posters do quarto. Ela tirou meu computador, eu não andava mais sozinho pela rua. Eu não ia pra ir na escola, todos os professores eram avisados pra não deixar eu sair. Enfim, assim, eu ouvia coisas do tipo assim, aquele clássico, eu preferia que você fosse um drogado do que ser essa aberração. Ela perguntava se eu queria ser putinha dos homens que cortavam cana na cidade. Que era isso que gay era, na verdade. E basicamente foram 3 meses
fortes disso, seguidos. Até mudar de cidade ela mudou, porque ela achou que eram as minhas influências, que tinham... tipo, os meus amigos que eram minhas influências, que tinham me desvirtuado. E aí eu mudei de cidade, perdi todos os meus amigos, eu não tinha mais contato com ninguém. E depois disso eu comecei a renegar esse tipo de comportamento dentro de casa. Eu comecei a me rebelar, eu comecei a falar assim, eu não vou aceitar isso. Só que isso, pra mim, eu lembro o quão desgastante é você ter 15, 16 anos e você ter que começar a se empoderar, sabe? Tipo, não tem ninguém ali pra, tipo, tomar as rédeas da sua vida. Tipo, você tem que... É nesse momento que muita gente desiste, né, também. Você tem que começar ali a falar assim, não vai ser assim. E eu lembro, é um esforço mental muito forte. Você acorda tendo que pensar assim, o que eu vou ter que passar hoje? Aí você vai lá e você tem que enfrentar, tipo assim, a única pessoa no mundo que deveria, tipo, estar do seu lado... Não está. Por tudo. Não está. E aí, tipo assim, é como se o mundo estivesse com as costas. Não importa quem te aceite. Não importa na TV se tem um discurso de amor aos LGBTs. Quando a sua família, quando a pessoa que você mais ama no mundo tá contra você, é como se o mundo inteiro, tipo, não tivesse junto, entendeu? Sim. E esse era um esforço que era assim, eu acho que a maioria dos LGBTs hoje, tipo... Hoje não, tipo, quando saem do armário, eles passam, assim, tipo, a força que você tem que tirar de um lugar que você não sabe de onde, porque você não é treinado pra isso. Ninguém te explica como que como era antes, como vai ser depois. E aí você tá lá sozinho. Você tem que agora se portar como o dono da sua vida com 15 anos de idade. Você não sabe nada da vida, você não sabe... tipo, reconhecer a sua existência e saber que sua existência é válida, mas sem o menor preparo, sem referência, sem nada. Sem ajuda, né? Tipo, você é meio jogado no mundo dos, tipo, você tem que se defender. Você vai apanhar. Então aprende. E eu tô falando ainda de um lugar muito privilegiado, porque eu não fui expulso de casa. Na verdade, eu fui expulso de casa. Tem essa parte ainda que eu fui expulso da minha casa. E eu saí da minha casa, e quando eu saí de casa, a minha mãe foi me procurar com o carro, ela tentou me atropelar. Teve essa parte também. Nossa, que pesado. Foi. E aí eu lembro... Não, voltando. Eu ainda tô falando de um lugar muito privilegiado, né? Porque tem gente que é expulso de casa. Eu fui visitar esses dias uma casa de acolhimento no interior de São Paulo. A gente foi gravar um vídeo. E tem um menino que com 20 anos de idade, ele foi expulso 6 vezes da casa dele. 6 vezes. A mãe volta e aí ele vai ser expulso de novo. Aí a mãe chama ele pra voltar... Aí ele vai expulso de novo por qualquer coisa que possa ser um gatilho pra essa mãe, sabe? Tipo, o meu filho tá andando com uma roupa muito feminina, vamos expulsar ele de casa. Isso é tão desgastante quanto você ser expulso de uma vez, né? Porque essa esperança que vai se aniquilando. E tipo... é um processo de rejeição contínuo, né? Tipo, 6 vezes, cara, Exato. 6 vezes eu tô te rejeitando porque eu não consigo entender que é uma coisa que, né? Acho que independente de ser inato a pessoa, acho que é uma coisa que você não vai mudar, sabe? A pessoa não vai mudar. Tipo... E como é isso desgastante pra uma pessoa ter que ouvir 6 vezes que a família dela não quer ela dentro da casa dela, né? Então, tipo, falando do meu lugar, eu fui muito privilegiado ainda, porque eu ainda tive um lar pra me estabelecer pra eu conseguir ir pra frente. Sim. Porque tem gente que sai de casa com 15 anos, 14 anos e não tem pra onde ir mais, não tem mais pra onde voltar. E dali a vida dela é perdida. Sim. Tipo, por muita sorte ela vai conseguir alguma coisa, mas só por isso. Sim. Muito, muito pesada a sua história, Fih. Nem imaginava, na verdade, tá? Eu vi a entrevista no Fantástico, mas a entrevista é cortada, né? Então é editada, etc e tal. Mas não, e lá tinha um foco muito na cura gay, né? Sim. Então, assim, a gente falou mais sobre a cura, sobre essa parte. Mas, assim, o que eu falei, inclusive, que não foi no ar, como não são as grandes coisas. Tipo assim... A parte do exorcismo foi chata, a parte da terapia foi chata, mas assim, é no dia a dia, são as pequenas coisas, sabe? Tipo, são as pequenas rejeições do dia a dia que, tipo, que te deixam mais marcado. São as frases, assim, tipo, soltas, assim, enquanto ela tava cozinhando, que mais me marcaram. Não era, tipo, a cura gay. Sabe? Não, isso também. Eu entendo super porque eu passei muito por isso. Conta essa história, amigo. Desculpa, gente, eu provoquei. Não, pode falar, não tem problema. Você quer terminar? Não. Só bom, eu acho que eu nunca me foi permitido estar no armário. Já começa por aí, entendeu? Porque eu acho que eu sempre fui uma criança muito afeminada.
que dava muita pinta, etc e tal. E eu lembro muito criança, muito pequena, assim, tipo 4, 5 anos, eu brincando com os meus amigos, brincando com meus primos, meus amigos, etc e tal, andando na rua ou falando, e o meu pai, do nada, gritava assim, fala grosso! Ou então, para de rebolar! Ou então, nesse sentido, entendeu? Então, desde muito criança isso. Então, nunca me foi permitido, eu nem tinha entendimento do que era aquilo, Você nem né? sabe que tá fazendo Nem uma coisa sabe que errada. e nem é errado, né? Não, mas tipo, Não é- você nem sabe o que você tá fazendo de errado. Exatamente. Sabe? Pro seu pai E você ficar tá gritando fazendo, com exatamente. Todo aquele princípio. E uma das passagens muito marcantes disso é que, assim, a minha avó paterna, ela morava numa casa muito grande, que as minhas tias moram nessa casa até hoje, inclusive tem 2 tias solteiras e tal. E elas moram nessa casa, uma casa muito grande. Perto da casa dela tinha um salão de beleza, que era o salão de Jace Cabeleireira, sendo que Jace era uma travesti. E minha avó ia direto, só cortava o cabelo com Jace, pintava o cabelo com a Jace, andava, a Jace ia assistir, não tinha televisão em casa. Aí ela ia assistir novela na casa da minha avó. Ela era super bem recebida na casa da minha avó, né? Sendo que toda vez que a gente aparecia lá e a Jace estava lá na casa, meu pai ficava puto, né? Aí fechava a cara, fechava o tempo. E a gente, sei lá, tratando todo mundo bem, beleza tal. Quando Jace se levantava pra ir embora, meu pai começava a brigar com a minha avó, brigar com todo mundo. Como é que deixa essa pessoa chegar aqui? Não sei o que. Aquela história, né? E depois, quando a gente voltava pra casa, ele ia descontando todo o ódio dele, toda a homofobia, machismo, tudo em cima da gente que tava no carro, principalmente de mim, né? E aí ele falava, se você for um desses cabras safados, eu vou colocar você de vestido e vou te colocar na praça pra todo mundo sorrir da sua cara. Nossa senhora. Esse era o papo que tinha. Tipo, eu tinha 7, 8 anos, entendeu? Então, como é que você cria um pânico louco de tipo, não sou isso, não posso ser isso porque vão me botar Aí já começa a introjetar o machismo, né? Já começa milhões de coisas, né? E como isso moldou muito o meu caráter, assim. Então, nunca me foi permitido pensar que eu gostava de mulher, por exemplo, ou que eu tinha que gostar de mulher. Nunca me foi. Porque sempre foi falado pra mim que eu era gay, né? Sendo que, tipo, não era falado pra mim que eu era, mas não me era autorizado a ser. Já começa por aí, né? Aí, pronto. Isso foi muitos episódios desse a minha infância inteira, até chegar na adolescência e tal. E até eu fiz uma brincadeira essa semana alguns dias no meu Facebook, falando sobre que presidente você era na época que você fez sexo. Tá lá no meu Facebook, um monte de gente respondeu. Tá fechado pra amigos, agora eu descobri, né? Quem tá nas listas de bloqueio não vai ver. Desculpa, tá, amiga? Eu vim, então. Um monte de gente viu, respondeu. E tipo, eu coloquei lá FHC, mas eu tava conversando com um amigo meu e era FHC mesmo. FHC 1 quase. Era um Itamar quase FHC ali. Porque eu tive uma vida muito sexualizada, entendeu? Então, tipo, por causa dessa situação, né? De infância. Então, aí depois já foi uma aceitação muito grande, assim. Teve uma fase de renegar, como o José teve também, assim, tentar renegar, tentar não ser. E aí eu fui ser da renovação carismática da Igreja Católica. Foi na época que o Padre Marcelo tava estourando, etc e tal, e a renovação tinha um poder muito grande. Eu entrei na renovação carismática. Com esse nome fica um pouco difícil, né? Você é um pouco... E era divertido, porque era a igreja... O Padre Marcelo que matou a Vera Verão? Ele mesmo. O Padre Marcelo, tipo, ele pulava, cantava dentro da igreja, tinha um monte de coisa. Então era divertido, acima de tudo, né? Eu ia pras coisas da igreja e tentava renegar. Sendo que, tipo, aí chegou um momento que eu lembro muito claramente que eu comecei a me envolver com um menino lá, não da renovação, ele era meu próximo, assim, vizinho e tal. Eu comecei a me envolver com esse menino e eu fazia parte da renovação e dizia, eu tô em pecado o tempo inteiro. Eu ficava me odiando que eu tava em pecado, que eu tava me envolvendo com esse menino.
Nunca me deixei de me envolver e tal. Mas era ótimo. Era ótimo. E aí um dia eu disse, sabe uma coisa? É isso mesmo, foda-se. Sou mesmo, sendo que eu tenho que deixar em segredo. Ninguém pode saber. Ninguém vai saber, ninguém sabe. Sem todo mundo sabia, né? Tipo, impossível não saber. É engraçado como a nossa própria aceitação vem assim, é isso mesmo, né? É. Tipo, Sim. quando a gente... Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Porque realmente a gente, na nossa cabeça, a gente já tentou Eu já tentei de tudo, não dá certo. Sim. Eu- Aí eu só... Desculpa, Caco, te interromper. Eu tava super apaixonado por esse menino e tal. Aí eu tinha uma melhor amiga. E aí eu fui lá e contei pra ela, olha, namorando com fulano, não sei o quê. Que bom, não sei o quê. Na verdade não foi bem assim. Eu tinha uma agenda de um diário, e eu escrevia num diário com uma linguagem lá que eu inventei. Sendo que essa linguagem era muito clara, dava pra saber o que eu tava escrevendo, só eu fingia que não dava, né? E aí ela pegou meu diário um dia e ela leu e ela entendeu o que tava escrito, e ela disse, nossa... É isso, eu disse, não é não. Ela disse, é isso sim, eu tô entendendo o que você tá escrevendo. Porque eu tava dizendo no diário que eu tava apaixonado por aquele menino, dizendo o nome e tudo mais. E aí ela foi e contou pra várias pessoas. Nossa. Foi bem bizarro. Sempre foi bem... tem o ano, né? Sempre tem, né? Sempre tem a menina do vale. E aí chegou nos pais dele, eu lembro, aí tiraram ele, mudaram ele de cidade, mudaram ele de escola, etc e tal, e nada chegou até mim. Até chegar naquele episódio que eu contei no episódio lá do POC, né? No primeiro episódio, que eu tava no telefone, eu fui fazer curso de inglês. Aí o pessoal ficava o dia inteiro na escola de inglês, etc e tal. E aí eu comecei a me envolver com várias pessoas diferentes, porque pessoas que fazem curso de inglês há uns anos atrás eram pessoas diferentes, né? Que tinham outro nível de cultura, procuravam outras coisas e tal. Comecei a me envolver com muita gente diferente de mim. E nisso eu comecei a namorar um menino do curso de inglês não, relacionado com pessoas do curso de inglês. E aí eu falava com ele o tempo inteiro por telefone, era uma internet que a época a internet era só discada, então você tinha que esperar até meia-noite pra entrar, pagar pulso único. Então falava com ele o tempo inteiro, mas falava com ele obcecadamente por telefone o dia inteiro. E eu ligava pro celular dele, que ele só tinha celular na época. E eu não tinha celular, eu ligava do telefone fixo de casa. E a conta dava altíssima. Esse amor saiu caro. Dava altíssima. Teve mês que a conta da minha casa deu mais de R$2.000, sabe? No final dos anos 90. Meu Deus. Tá? Ou seja, Tudo por um número só. Aí minha mãe disse, que é isso? Aí ela começou a ligar. E era ele, né? E ela, mas quem é você? Ele desconversava. Ela começou a ficar ligada e foi nisso. Chegou numa madrugada de sexta pra sábado, jamais vou me esquecer também. Eu tava no telefone falando com ele e a gente tava só falando putaria no telefone. Muita putaria no telefone. E aí, do outro lado da linha, eu falei aquela história, né, que eu contei. Júnior, o que é isto? Ai, meu Deus. Essa história dá calafrio. Me dá uma dor de barriga. Aí foi todo um papo. Aí minha mãe acordou o meu pai pra ir conversar comigo. Aí ficaram os dois conversando a madrugada inteira sobre a minha vida. Aí eu fui tirado do curso de inglês. Meu pai passou 3 meses sem falar comigo. Eu me vi quase sendo expulso de casa. Só não ia ser expulso. Eu tenho total noção disso, que eu só não fui retirado de casa porque isso ia ser um choque muito grande pra minha família, pra família do meu pai, a mãe, os tios, os primos todos, que ele não queria ficar mal com essa galera, entendeu? E porque meu pai era uma pessoa pública, ele sempre foi envolvido em política na minha cidade, lá em Pernambuco. Então, isso ia ser muito ruim pra ele, politicamente, se ele fizesse uma coisa dessa. Mas eu tive ali, entendeu? Porque a mesma coisa que aconteceu contigo, eu fui proibido de sair de casa, não ia pra escola, eu era da escola pra casa, de casa pra escola, fui retirado do curso de inglês, não podia mexer no computador, não podia mexer na internet, não podia nada. Minha mãe, então, começou a ligar pros meus amigos, esses meus amigos que eram lá do curso de inglês, etc e tal, começaram a ligar, ameaçava mesmo. Caralho. Ameaçava de tipo, vou lhe processar, vou lhe prender, vou bater em você, vou mandar alguém te matar. Surtos mesmo, muito loucos. Tanto é que as pessoas deixaram de falar comigo. O menino que namorava comigo, ele deixou de falar comigo. Até encontrei ele recentemente no Facebook, uns 3 anos atrás. Adicionei ele e até hoje ele não me aceita no Facebook dele. Já tentei contato, ele não fala comigo
Porque ele ficou traumatizado por causa da minha mãe, né? Que ficou falando horrores com ele, falou coisas absurdas, assim. Até porque eu queria explicar pra ele, me desculpar, né? De tudo, enfim. Coisas que passaram. Sendo que desse momento, foi apagado, né? Da memória dos meus pais, assim. Você foi influenciado, foram influências. Vamos cortar essas influências, não sei o quê, não sei o quê. Cortamos essas influências. E aí, vou entrar na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu já entrei na faculdade com outra cabeça, assim, me entendendo muito melhor. Aí, depois de um tempo, acho que uns 2 anos que eu já estava na faculdade, minha mãe se separou definitivamente do meu pai, que eles estavam num processo vai e volta, há mais de 10 anos. E aí ela foi morar comigo. E aí, quando ela foi morar comigo, um belo dia ela acordou, assim, de um sono de milhões de anos. Ela sentou na cama dela e disse assim, vem cá, conversa aqui comigo. Aí a gente conversou e ela disse, eu sei que você é gay, eu quero lhe pedir desculpa por tudo que eu tenha feito de errado. E ela pediu desculpa, disse que aceitava a partir daquele momento e que não sei o que, blá 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 blá, e aí fez um meia-culpa. Mas todas essas experiências anteriores que eu vivi, isso me marcaram e me marcam até hoje, entendeu? Isso, eu não vou dizer que atrapalha, porque depois eu entrei em terapia, eu fiz terapia durante um tempo. Muito bom fazer terapia, hein, gente? Ajuda bastante. Eu fiz terapia durante um tempinho, e aí na terapia eu consegui resolver alguns problemas, mas ainda tem muita coisa que eu preciso resolver disso. Sim. A gente carrega ainda muita coisa disso. Exatamente. Porque assim, se você parar pra pensar, a gente tá... Quanto tempo a gente tem de armário e quanto tempo a gente tem fora de armário, né? Sim. Tipo assim, o quanto... Sei lá, eu 15 anos, no caso. Eu fiquei 15 anos dentro do armário. Eu vivi metade da minha vida dentro de um lugar que não era confortável pra mim. Sim. Que não era sendo quem eu sou, sabe? Então, assim... É impossível a gente resolver todos esses problemas, todas essas questões de um dia pro outro. Ainda a gente carrega muito disso. Eu acho que o grande problema são as agressões mesmo que você sofre, entendeu? Sim. Tipo, que você sofre e que você faz com você mesmo. Exatamente, sim. Tem todas essas, porque a gente recebe agressão do nosso... Na família. Na sociedade e com a gente mesmo, se olhando no espelho, se odiando, sabe? Sim, exatamente. É que eu acho que o ponto muito importante que acontecia, né, nos anos anteriores em relação à descoberta da sexualidade, a maneira como as pessoas exploravam a sexualidade, é que, ou como ninguém tinha uma referência muito direta, a referência que você tinha eram de gays que tinham AIDS e que morriam de AIDS sequencialmente. As pessoas tinham essa consciência muito bitolada de que, se eu for permitir que meu filho seja, viva, o que quer que seja, né, as pessoas entendiam na época, rolava aquela coisa do... Cara, isso vai dar errado, sabe? Isso vai ser comentado por todo mundo, porque depois ele vai adoecer e vai morrer, sabe? E tem essa coisa muito fechada da concepção. Eu tive muita sorte porque meus pais tiveram uma cabeça muito aberta pra isso, assim. Minha mãe passou pelo processo de chorar todos os dias, de ficar mal e tudo mais, minha mãe passou por um processo até que rápido. E hoje em dia eu não posso nem falar, né, sobre minha mãe, em termos de Não, beijo, sua mãe é Cida Rainha. com certeza a mãe deve estar ouvindo. Maravilhosa. Não tem como não falar, assim, mas... Madrinha do Pocket de Cultura, vai ser. Mas foi um negócio muito louco, porque, tipo, pra ela chegar no entendimento... Primeiro que eu fui cuzão, né? Eu contei pra ela no dia do aniversário de separação dela com meu pai. Pensei, bom, se ela tem uma memória ruim, 2 não são problema. E aí foi, tipo, a primeira estratégia, assim, de falar... E esse processo todo, sabe? Da gente ter esse cuidado de meio que amarrar todos os fios juntos de uma história, porque se a gente puxar um fio errado, essa coisa pode romper, sabe? Eu acho que o primeiro entendimento que se deve ter enquanto sociedade é que, assim, a partir do momento que uma criança, adolescente se identifica com qualquer letra, né, da comunidade LGBT, que whatever, eu acho que não deve rolar esse medo do tipo, os meus pais vão me expulsar de casa, sabe? Eu acho que se você bota um filho no mundo, o seu exercício com esse filho ele não dura durante certo tempo ou não é passível de mudança perante atitudes. Exato. Eu acho que também quem coloca na posição do tipo, não, porque eu prefiro ter um filho bandido do que meu filho gay, sabe? Do, tipo, Nossa, é muito agressivo isso. não é, primeiro que assim, não é um comparativo, né? Já parte desse princípio. Não tem como. Não é
Eu não consigo nem colocar em palavra, porque não tá nem na mesma linha. De raciocínio. Tipo, você não tá cometendo um ato contra a lei, contra absolutamente nada, sabe? É totalmente indiscutível isso. É indiscutível. Tipo, não dá. Eu acho que assim, isso é uma coisa boa que vem mudando, que eu sinto que vem mudando pras pessoas, essa concepção, que acho que torna esse processo de sair do armário uma coisa um pouco mais simples quando a gente vai fazendo comparativo. Por exemplo, eu não imagino hoje em dia uma criança ou um adolescente como a gente teve desse plano, né, de fuga, de tipo, se der errado eu tenho A, B, C, D e E coisas pra fazer. Eu não imagino hoje em dia uma criança fazendo esse tipo de coisa. Não. E eu acho que assim, se hoje em dia até a questão da transexualidade tá sendo mais abordada entre os pais, de modo que os pais estão reconhecendo que as crianças têm uma amplitude de conhecimento e de sentimento muito grande desde a pequena idade, eu acho que isso já torna mais difícil, sabe, desse comportamento nocivo que os pais tinham de não saber como se porta, de não saber o que fala e agredir constantemente. E essas agressões todas, eu acho que elas levam pra gente a necessidade, não só, acho que né, independente de qualquer ponto problemático na vida, as pessoas merecem terapia, mas eu acho que o índice de pessoas indo para na terapia por conta da descoberta da sexualidade ou a forma como conduziram a sexualidade, eu acho que cairia muito se houvesse uma noção melhor, sabe, de como abordar esses assuntos. Acho que ainda falta muita pauta na hora de falar sobre a saída do armário dos pais para os filhos. Sim. Que é sempre esse processo traumático, dolorido, cansativo e demorado, sabe? Demorado porque a gente ainda vive ele, né? Eu, por Exato. exemplo, vivo ele e ainda carrego isso, tipo, com muita coisa. E é o tempo inteiro, quando você entra num trabalho novo, quando você conhece gente nova. Sempre um você armário. Fica o tempo inteiro, eu preciso falar que eu sou gay. Hoje em dia não mais, precisa. talvez. Não mais, talvez na nossa bolha publicitária, né? Mas ainda tem muito lugar, muita empresa ainda que ainda é um armário. Você, tipo, Não sei, já trabalhei em agência bem homofóbica. Eu acho que Eu acho que existe sim ambientes machistas, ambientes em que você não que você é preterido por determinadas coisas, por você ser gay, por você ser... Existem aos montes, na publicidade, na comunicação como eu tô falando da bolha porque assim, a gente encontra mais aceitação aqui, né? Tipo, sim. Em agências, agora, tipo, sei lá, você vai... Eu vou te contar uma história. Vou sublimar o nome do lugar, mas sobre isso aí. Uma vez eu fui indicado por uma amiga, que é uma super influenciadora no mundo da publicidade, essas coisas. Ela me indicou pra uma vaga de emprego numa dessas agências que tem todos os leões de Cannes. Essas que ganham todos. Então por aí, vivem dando entrevista que o CEO é chamado internacional, não sei o que, blá blá blá. Fui pra essa entrevista, era pra fazer uma marca ligada a futebol, tá? Pra fazer um trabalho com marca ligada a futebol. Fui chamado pra fazer essa entrevista. Fui fazer a entrevista, chegou lá, a pessoa olhou pra minha cara e disse... Primeiro, ela já começou um estereótipo por eu ser negro, por eu ser nordestino, por eu ser um monte de minorias numa pessoa só. Porque eu sou negro, nordestino, descendente de índio, gay, enfim, milhões de outras coisas aí que vão falar. Gordo, tem milhões de coisas. Na época eu tava mais magro, mas e aí eu comecei a falar com a pessoa, meu currículo batia, etc e tal, e a pessoa virou pra mim e disse: seu currículo é ótimo, mas eu acho que você não combina muito com futebol, né? Meu Deus. Entendeu? Sabe, você não combina muito com futebol, não dá certo. Se fosse uma vaga de moda... Mas foi isso que ela falou. Essa vaga de futebol aqui, você não vai dar muito certo. Mas a vaga da loja de multimarcas que a gente tem aqui, que tem um público bem feminino, eu vou te indicar pra lá. Você quer? Aí eu disse, não. Entendeu? E aí eu saí, nunca mais eu voltei naquela agência. Até depois eu inventei pra minha amiga que na verdade era porque meu currículo não era tão bom assim. Deu uma história que até fiquei me odiando depois por eu ter dito isso pra ela, que era pra ter dito a verdade, que na verdade foi preterido por puro preconceito da pessoa, né? Não, mas o que eu quis dizer é que assim... Apesar disso, existe ainda essa aceitação mascarada, né? Sim, tem aceitação mascarada. Aqui a gente aceita todos os tipos de público. Não aceita. Não aceita. Mas assim, mascarado, tipo, é bonito, é diversidade. Porque o discurso é muito bonito, né? Na teoria. A teoria é muito linda, a prática... Eu já passei algumas coisas dentro de trabalho que fez com que hoje em dia eu leve um posicionamento profissional de, tipo, sempre que eu vou fazer uma entrevista nova, eu deixo bem claro que eu sou gay, que eu namoro um homem, que eu moro com esse homem.
E que se for por isso que não vai me contratar, não me contrate. Sim. Porque se me contratar e depois lá dentro começar a sofrer homofobia, porque eu acho... Eu também não consigo mais, eu não sei, mas eu não saberia viver num trabalho onde eu não consiga viver minha totalidade, assim, tipo, como ser humano. Porque eu já trabalhei em lugares onde eu tinha que mascarar que eu era gay, ou que eu namorava um homem, ou que... Eu acho que isso depende muito de como a gente... De qual a necessidade que a gente tem daquele trabalho, né? Não, lógico, lógico. Eu acho que não só um a recorte. necessidade, mas é tipo a noção que a gente tem de trabalho também. Porque uma coisa que eu parti pro pensamento eu passo 8 horas por dia ou mais junto com essas pessoas que eu vejo todos os dias. Às vezes eu vejo mais essas pessoas do que eu vejo os meus familiares do que eu vejo meu próprio namorado, na maioria das vezes. Então, se eu não puder ser aberto e sincero sobre quais são as minhas aflições, o que eu sinto, esse ambiente não vale pra mim. Então, assim... também foi o ponto do retroceder e ver o quanto isso era uma mini agressão. Eu não ser sincero sobre quem eu era nos meus espaços pra, tipo, fazer parte, sabe? E quando eu percebo que isso é uma mini agressão do tipo, se eu estou escondendo alguma coisa, se eu não estou falando alguma coisa, ou se eu não me sinto à vontade pra falar sobre qualquer coisa que seja eu omito isso, tipo... tipo, esse lugar não é pra mim, sabe? Então eu já meio que saio pela culatra sempre nesse aspecto. E eu acho que o que o Hilário falou é que, assim, a gente tem esse privilégio de poder escolher. Agora imagina, tipo, o tanto de gay que tem que viver uma vida... Exato. Eu tenho um amigo que ele é policial militar, gente. E, tipo, e ele é gay e ele, tipo, as pessoas não podem saber no trabalho dele que ele é gay porque ele vai sofrer retaliação, ele pode ser demitido, ele pode... Mil coisas, entendeu? Pode ser desligado. Pode ser desligado, pode até morrer também, entendeu? Então, mil coisas que podem acontecer. Então, assim, a gente tem um privilégio muito grande de poder... bancar, né? Tipo, exatamente. De falar assim, não, eu só vou estar no lugar onde eu posso ser aceito. Gays da comunicação em geral, né? Gays da comunicação, mas gays que fazem parte também indiretamente do mercado da comunicação, acho que tem essa liberdade do... Por exemplo, você tá no judiciário... Depende muito de classe social também, sabe? Se você for pessoas ricas, eu lembro que uma vez eu trabalhando... Eu era estagiário da Casa Cor. E a maioria dos arquitetos dos arquitetos homens que estavam na Casa Cor que eu trabalhava, eles eram todos gays e eles tinham maridos. Os maridos eram festejados nas colunas sociais e tal, e era super comum, e eles viviam juntos e as colunas sociais mostravam. Então, para uma classe social mais elevada, alta, rica, as pessoas podem ser o que elas quiserem, entendeu? Tipo, na periferia talvez isso não aconteça, entendeu? Na classe média talvez isso não aconteça, porque aí tem a igreja, tem a sociedade, tem os conservadores, tem todo o entorno, né? Tem. Da vida. É muito complicado. Eu acho que a gente é muito privilegiado de poder... Por exemplo, a gente tem um programa de um podcast aqui que algumas pessoas escutam, que tá aberto nas plataformas, a gente não se importa das pessoas saberem disso. Sim. Exato. Entendeu? Tipo... E assim, eu fico falando sobre isso, eu fico pensando o quanto... psicologicamente a gente caminhou pra estar aqui falando disso abertamente. Porque eu lembro quando saiu a entrevista no Fantástico, a mensagem de WhatsApp que meu primo gay mandou pra mim, da mãe dele falando assim: como é que o Felipe tem coragem de expor a família inteira, a avó dele, a matriarca da família, sabe? Tipo, expor a gente dessa forma. Tipo, eu não tô expondo ninguém. Primeiro, eu não tava expondo ninguém, eu tava expondo a minha vida. Só que assim, eu lembro... Eu sei como isso me afetaria anos antes, sabe? Como expor, entre aspas, a minha família me afetaria. Sim. Hoje, não, porque é a minha vida, é a minha história, eu tenho orgulho dessa história. Preferia não ter vivido, acho que todo gay que a gente, tipo... Não, a gente tem orgulho de ser que a gente quer, esse orgulho nasce de raízes muito sombrias e tristes, não vem do orgulho de celebrar o unicórnio e o arco-íris, ela vem de outros lugares. E esse orgulho que eu tenho hoje de contar e que a gente tem de falar aqui abertamente sobre isso, é o quanto a gente caminhou e o quanto a gente conseguiu trabalhar isso de uma forma saudável que muita gente não consegue. Sim. Muita gente ainda pesa, e assim, eu falo isso, mas eu ainda tenho as minhas questões sobre isso. Eu ainda, às vezes, cometo falhas
com a minha integridade emocional e sexual, assim. Tipo, a gente morava numa casa... eu e o José, a gente morava antes num outro apartamento. E eu tinha medo da minha vizinha descobrir... Inconsciente, eu tinha medo da minha vizinha descobrir que a gente era namorado. E aí eu falei pra ela que a gente era amigo. Mas assim, foi automático, sabe? Não Mas foi é uma coisa muito automática. não foi uma coisa planejada. É tipo assim, foi assim... Ah, não, eu tô esperando meu amigo. E assim, eu morava numa casa com um quarto. Num apartamento com um quarto. Ela sabia que meu apartamento era de um quarto. Então assim... Ela sabia que eu era gay, sabe? E eu acho que pra ela tava tudo bem. Só que ainda na minha cabeça, eu ainda carreguei essas sequelas, assim, tipo... Sim. Que eu tenho que pisar um pouco atrás. E a gente ainda carrega isso. Só que o quanto a gente já evoluiu hoje pra estar aqui falando disso... Aberto, sem medo, nu e cru, assim, sabe? Eu acho que tem 2 pontos. Primeiro que, assim, um paralelo que eu sempre fiz pra falar sobre estar dentro e fora do armário ao mesmo tempo, que acho que esse período acontece muito na vida das pessoas, é que eu me sentia meio Hannah Montana, sabe? Tipo, em alguns lugares eu botava a peruca, apresentava, tava tudo bem. Em outros lugares eu tirava a peruca e fingia que tá tudo bem. E tem um momento onde a peruca... sei lá, ela cai da sua cabeça, sabe? Sim. E você fica naquela coisa do tipo, Sim. fudeu, Sim. o que eu faço agora? Sim. E eu lembro, acho que é um dos pontos, além desse paralelo da Hannah Montana que eu achei, né, relevante trazer, que é uma realidade muito forte. Próximo da nossa audiência. Exato. Eu passei por um processo quando eu era moleque, assim, tipo, que foi um processo que nem todo mundo passou e que foi um processo muito duro, assim, do tipo, o bullying que envolveu a minha história de saída do armário foi tão pesado que eu cheguei no momento de virar e falar, eu não quero mais viver. Tipo, a partir desse dia de hoje eu não quero mais. E pra mim foi muito foda porque, assim, eu ficava pensando em todos os pontos que poderiam vir à superfície se eu optasse por um fim como esse, sabe? Tipo, foi uma das balanças mais pesadas, assim, de critérios e valores que eu coloquei pra mim, porque eu não tava só pensando em como seria acabar com a minha vida. Eu tava pensando o que poderia voar de coisas na minha família a partir do momento que eu decido acabar com a minha vida. Tipo, o que eles não sabiam sobre mim que eles saberiam a partir daquele momento. E pra mim foi um ponto de decisão muito importante, porque assim... envolvia tanta coisa na época que a minha decisão por não fazer nada não foi nem do tipo, sou temente à morte, sabe? Tipo, eu não quero morrer. Não, é do tipo, imagina a quantidade de coisa que minha mãe vai ter que pensar ou saber e desviar, porque é a minha realidade, sabe? Eu não posso ser aberto pras pessoas. E eu acho que isso acontece com muita gente, sabe? De não lidar com... Porque assim, a maneira como a gente reprime, né? Tipo, primeiro vem... Acho que a culpa cristã, que é os 2 pontos que a gente viu na história do filho do José. Eu acho que tem a história de nunca ter um armário. E tem a minha história, lógico, dentro de vários outros aspectos. Mas a minha história que passa tipo... o processo todo de caminhar e fazer essa construção de cenário e meio que bancar um cenário pra poder seguir em frente. Eu acho que... Esse caminho é um que várias pessoas seguem por muitos anos, né? Esse cenário construído, tipo... Gente, só uma coisa bem importante. Se você estiver nos escutando e estiver passando pela sua cabeça qualquer coisa sobre suicídio, etc e tal, eu vou deixar uma dica bem importante pra você ligar pro CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Telefone é 188, a ligação é gratuita de qualquer telefone, tá? Celular, telefone fixo, orelhão, sinal de fumaça é brincadeira, tá? Mas ligue no CVV que vai ter sempre uma palavra de ajuda e apoio pra você, independente de quem seja e sua classe, religião, enfim, tá? Eu acho que principalmente prestem atenção no recorte de religião. Acho que quando a gente fala sobre essas questões, principalmente questão de tirar a própria vida em função de sexualidade, o ponto da religião acaba sendo muito importante pra gente ter um grupo de segurança e de apoio. Então, procurem esse tipo de manutenção, porque faz muita diferença. E acho que assim... E o anonimato é garantido no CVV, tá? É bem importante isso. E esse recorte de você ser parte de um comportamento que poderia acabar com a sua vida por você não achar que existe espaço pra você viver, é um negócio muito foda, sabe? É muito forte. Você não se sentir parte a ponto de falar, não, eu preciso acabar com minha vida pra poder dar vazão a isso, sabe? E eu acho que isso, né, essas pequenas crises que acontecem de identidade com a sexualidade, com todas as tretas, vão criando meio que como se fossem
mutações de problemas, sabe? Tipo, que aí vem o LGBT depressivo porque ele quer acabar com a própria vida. Aí vem o LGBT homofóbico porque ele não se enquadra. E, tipo, vai criando meio que mutações de problemas que não são resolvidos e que as pessoas vão internalizando e reproduzindo isso pra sempre, sabe? E sim, e isso entra naquilo que a gente falou no primeiro episódio, de como a gente não é natural por muito tempo. E se a gente não tivesse um armário antes, nós seríamos completamente diferentes. Tipo, se a nossa criação ela tivesse sido uma criação onde a gente vivesse num ambiente saudável e completo e amoroso e de aceitação, como a gente seria hoje como pessoas. Então, tipo, todas essas mutações que você falou, elas são criadas, tipo, ali dentro como, tipo, tumores, né? Então, assim, elas crescem junto com a gente e elas vão tomando espaço dentro da gente. Então, como isso seria se a gente não tivesse esse armário, se a gente não tivesse esse processo inteiro de se descobrir e depois se redescobrir pra começar a viver, sabe? Com a nossa idade, assim, tipo, com a idade que a gente sai do armário. O tanto de talento que a gente tem, às vezes a gente nem sabe que deveria a gente ser não explora desde criança, foi reprimido em nós, sabe? Porque eu sempre fui uma criança que, tipo, não gostava de nada que era padrão de menino hétero, sabe? Eu não jogava bola, não gostava de filme de ação. E todas as coisas que você gostava eram reprimidas. Eu não podia fazer, entendeu? Eu não podia fazer porque se eu fosse lá, sei lá, se eu fosse jogar vôlei, eu ia ser olhado de um jeito errado. Porque eu tava jogando vôlei com as meninas, sabe? E então muita coisa, tipo, eu sempre gostei muito de cultura pop. Eu sempre fui muito reprimido com isso, sabe? Não podia não deixar isso explícito dentro de casa. Então, muita coisa e tanto talento que a gente deixa pra trás, né? Embora, e tanto talento que a gente perde de pessoas aí que, assim, não tem tempo de desenvolver, né? Por exemplo, sei lá, fico pensando quantos atores, atrizes, cantores, cantoras, produtores, maquiadores poderiam existir. Nessa casa que eu fui de acolhimento, esse menino que foi expulso 6 vezes de casa, ele é um puta de um cantor. Ele canta muito bem, a voz dele é maravilhosa. Eu tenho a gravação dele aqui. E, assim, provavelmente ele não vai... Tipo assim, eu espero que ele dê certo, mas assim, a gente sabe que é muito a exceção que dá certo, né? Porque a gente ainda não aprendeu a trabalhar com essas pessoas que elas são expulsas de casa, porque elas não têm espaço, elas acabam não encontrando espaço dentro da sociedade. E eu acho que ainda, né, pra gente que vive, como a gente falou desde o começo, nas bolhas, né? A gente tá permeando espaços diferentes de acolhimento, de contato, isso dá muita diferença. Mas eu fico pensando no caso de, tipo, desses LGBTs que são assassinados a partir do momento que eles decidem estar fora do armário, ou que eles passam por agressões severas, físicas, sabe? Do abuso físico ao abuso psicológico, a partir do momento que a pessoa não consegue reprimir a própria identidade, sabe? Porque a gente tá falando disso, mas o nosso grau de passabilidade ainda acaba sendo alto. Ainda é alto. Imagina quando o seu grau de passabilidade é, tipo, 0 ou nenhum, sabe? Que não tem como você esconder a sua sexualidade de forma nenhuma. E isso é uma coisa que me preocupa muito, assim, sabe? Como que isso é um comportamento social padrão, sabe? Da gente, sabe, tá sempre sendo violentado e sempre sendo essa coisa da repulsa. A primeira relação de acesso, sabe? A gente ter que se munir pra poder viver em sociedade, ter que já chegar batendo no peito no primeiro emprego, chegar batendo no peito na família dos amigos e coisa do gênero, pra que a gente não seja violentado, sabe? Isso já é uma violência com a gente mesmo, sabe? Ter que se forçar a sair do armário todas as vezes pra mostrar que a gente tá vivendo. E eu vejo, por exemplo, quando eu vejo, sei lá, algum vídeo de algum hétero reagindo a algum... Eu vi um vídeo de reação do Quebrada Queer e um hétero falando assim: mas eu tô achando eles muito agressivos, eles estão falando de uma forma muito agressiva. Eu acho que você não tem que conversar assim quando você tá falando de aceitação. A questão não é essa, querido. A questão é que a gente tá... tem gente que chega no extremo, sabe? Tá exausto. A gente tem gente que tá exausta mesmo. E assim, a raiva dela não é só com você, não é com você exclusivamente. Tem todo um passado aí. A gente vem de um passado que
é pra gente estar revoltado, sabe? É pra gente estar revoltado. A gente tá revoltado. E aí a gente não... Escutar esse tipo de coisa, pra mim, é um traje. Dá vontade de... É pior do que, sei lá, se essa pessoa não tivesse nem feito um vídeo react do Quebrada Queer, sabe? Fica quieto, então. Se você acha que eles estão bravos, fica quieto, sabe? E eu acho que uma camada aí que é importante colocar quando a gente fala sobre realidades... O primeiro ponto é o seguinte, a gente tá falando sobre um lugar comum que pra todo mundo, né, que é LGBT, é a saída do armário. Só que se você adiciona isso ao fato de ser negro, ser mulher, ser gordo, ser portador de alguma deficiência ou coisa do gênero, tipo, você só tá ampliando um motivo a mais pelo qual essa causa ainda vai ser mais latente, sim, sabe? Sim. Tipo, lidar com a saída do armário, enfrentando a negritude, você tem desde o machismo estrutural, as questões que são extremamente problemáticas dentro da comunidade negra, que também afetam a comunidade LGBT. Sim. Eu conheço histórias de vários gays negros que são expulsos de casa porque... A questão da sexualidade, da masculinidade tóxica é tão presente na vida do homem negro que em muitos dos casos não existe a conversa do tipo, não, tudo bem, você é nosso filho, a gente aceita. Não, é do tipo, sai, sabe? E isso acontece também com gays gordos, do tipo... Porque a leitura também já é feita já de um ponto de vista onde tem, né, negação com o feminino, tem negação com vários outros pontos que são trazidos, né, pra conversa, que eu acho que só acabam se tornando meio que lombadas na vida de cada pessoa. Sim. Então, assim, não dá pra gente excluir quando a gente... Por isso que a gente não tem referência, a gente não tem noção de como as coisas acontecem, porque é uma experiência tão individual, sabe? O processo de você sair do armário, que por mais que a gente tenha pontos semelhantes, pontos de histórias parecidas, ninguém nunca vai saber o que é estar na sua pele e sair do armário do jeito que você saiu, sabe? E é um processo que não tem volta. Então, assim, eu penso... Gente, a voz embargada não é porque eu tava chorando, não. É só porque tava engolindo né? Ele tava chorando horrores. Olha que estamos todos em prantos. Eu penso que, assim, é um processo que não volta mais. E quando você tem esse processo negado de você ou tirado de você de alguma forma... primeiro que, assim, não importa quanto você ressignifique, esse momento de saída nunca vai ser o mesmo. Mas eu acho que justamente por isso, sabe? Não transformando isso na coisa mais importante, mas... por isso que é importante ter o respeito ao espaço da pessoa, o momento da pessoa, porque é um ponto que você nunca mais vai ter de volta. Não é um spoiler, tá, gente? Mas no Love, Simon, pra quem não viu, tem uma cena que acontece um contexto semelhante e ele fala sobre o peso de você ser tirado do armário, de acontecer coisas com você que mexem com a sua estrutura, porque você nunca mais vai ter esse primeiro momento de novo. Então, acho que assim, é engraçado quando você sai do armário, porque esses momentos de primeira vez, eles passam a ter um peso e uma significância muito grande. E se você perde algum deles, sabe, é impossível você não se sentir magoado ou até mesmo agredido por não ter tido a oportunidade, sabe, de vivenciar isso. Sim. Eu lembrei, você falou sobre isso do homem negro, etc e tal. É muito bizarro isso, do sair do armário, pelo menos da época, sei lá, eu tenho 34 anos, né? Então eu não vivi outra época, porque a gente vive na mesma época, né? É impossível. A antiga. Mas eu sou de uma época pré-internet, vamos dizer assim, que as pessoas tinham acesso à informação na televisão única e exclusivamente, e os meios de comunicação, jornal, revista, etc e tal. E como isso era um não assunto, a história do LGBT, né? Aí depois virou um assunto ali, um assuntinho. Eu lembro o primeiro Fica Comigo Gay, que foi apresentado pela Fernanda Lima, na MTV. Também assisti escondido. Então, eu nem assisti escondido, porque a única televisão que pegava na minha casa ficava na sala. E aí fizeram o maior auê na imprensa durante uns dias, etc e tal. E aí no dia do programa, a minha mãe vai, senta do meu lado e fica querendo assistir o programa comigo pra ficar puxando esse papo, entendeu? E era muito constrangedor. E eu lembro que eu assisti o programa depois, assim, numa das reprises, na madrugada eu assisti, entendeu? Mas no dia mesmo não assisti.
E até chegar no momento atual em que a gente tem programas LGBTs, apresentadores LGBTs, a gente tem uma imprensa focada nisso, a gente tem um outro universo, né? E personagens, referências. Eu acho que as pessoas hoje que saem do armário e que são tão privilegiadas, vamos dizer assim, quanto nós aqui, vamos dizer assim, ou tem um mínimo de privilégio, elas têm outras referências que a gente não tinha. Minha referência era Jace Cabeleireira, nenhum problema com Jace Cabeleireira, tá? Jace Cabeleireira da minha avó. Era Vera Verão, né? Pra falar de um gay negro, vamos dizer assim. E só, sabe? Que hoje são referências e que não são piadas, que antigamente eram exatamente, piadas, né? exatamente. Era pra fazer rir. Exatamente. Era só a escada. Né? O gay era o alívio cômico de tudo e qualquer programa, né? Aliás, vamos fazer um bate-bola só pra gente saber quais são as referências. Quem foi a primeira referência gay de vocês? Boa pergunta. Boa pergunta mesmo. Sei tanto pro bom quanto pro mal, porque a minha foi meio que... Olha, pêndulo, assim. Não foi uma referência, porque o primeiro mesmo foi a Vera Verão. Agora, o que eu lembro muito forte que foi o... Eu não lembro o nome do personagem, mas era o Bruno Gagliasso em América. Tá. O Júnior. Sim. Isso. Beleza. Não foi uma referência, mas eu lembro do baque que era ter um personagem gay, que ele não era, tipo, cômico. Sim. Tinha um drama atrás dele. Sim. E aí aquilo pra mim não rolou o beijo, Então assim, não foi a primeira referência, provavelmente, mas é assim, a que eu lembro forte foi ele. Eu lembro que o Bruno falou... Bruno é íntimo do Gagliasso, né? O Bruno. Ele falou que foram gravadas 5 versões do final alternativo da novela envolvendo o personagem. E em 3 envolviam... Tipo, uma envolvia um beijo de verdade e as outras 2 eram semi-beijos pra testar o nível de aceitação no público. E fizeram quali pra ver se as pessoas aceitavam. E colocaram no ar que não tinha beijo. Né? Deixa eu ver. Vera Verão, acho que é unânime, né? De muita gente. Deixa eu pensar mais. Eu também tenho o Max Fivelinha. Na minha adolescência, Max Fivelinha era muito presente, que a MTV foi muito, assim... A gente pode até fazer um programa sobre MTV. Sim. Eu acho que é bem importante, né? Essa vai pra Sakura, só pra Sakura. Bichas que liam e escreviam a partir de 99. Exatamente. E o Max Fivelinha, durante muito tempo, foi muito, muito importante. Tanto é que anos depois eu encontrei com ele fazendo trabalhos, etc e tal. E eu falei pra ele que ele foi muito importante, assim, nesse período da minha vida, porque... Apesar de ele ser cômico e ele ser engraçado e tal, ele era, na verdade, possível, era uma possibilidade, né? Além da Vera Verão, né? Eu acho que isso, pra mim, esses 2. Que eu consigo me lembrar agora. Claro, deve ter vários outros, sei lá. Eu lembro de clipes da Madonna mesmo. Assim, de, tipo, ver beijos, assim. Não era uma referência, assim, tipo... né? Mas eu lembro do impacto que isso tinha, tipo, em mim, assim. Ver beijos. Eu acho que a referência gay que me lembra que não seja caricata e etc., eu acho que foi no Fica Comigo. Que acho que foi a primeira vez que eu vi na TV 2 homens se beijando, sabe? E o Beija-Sapo também. Sim, Beija-Sapo, Fica Comigo. Nossa, esses programas da MTV, né? Eu amei o Beija-Sapo porque o Beija-Sapo lésbico foi com a irmã de um amigo meu da escola. E na época eu lembro que foi assim, tipo... Eu meio que sabia por alto o que tava acontecendo de história, porque era amiga do meu irmão e tal, sabia de várias histórias, mas... O outing público dela, tipo... Foi no programa. Foi no programa. E pra mim, eu lembro que foi um negócio muito chocante, que foi, tipo... Ao mesmo tempo que foi um... Caralho, foi um do tipo... Tá, eu posso. Então vai. Que tem esse bar que são pessoas reais, né? Não são personagens, ou não são E eu lembro pessoas de um clipe. A Vera Verão, pra mim, foi um ponto muito foda, porque eu era uma criança, né? De cabelo raspado e negra. E as pessoas se chamavam de Vera Verão. Tipo, isso acontecia comigo também, Vera Verão, e ficavam usando os bordões dela pra falar comigo. Tipo, e era muito forte, porque assim, a questão do homem negro retinto numa posição passiva, né? Do tipo, afeminada. E mesmo que lutando pelos direitos, na época eu não conseguia entender que ela falava o bicha não. E até porque era um bicha não e eu sou uma quase e falava o nome de alguma mulher.
Então, assim, o meu drama com a Vera Verão era do tipo, eu não sou uma quase fulana. Eu continuo sendo um homem, mas eu me identifico com você pelo espectro de sexualidade. A gente tá embutido nisso, sabe? Então era muito o medo de, tipo, eu não quero ser vinculado à imagem da Vera Verão porque eu não quero sofrer esse tipo de preconceito, sabe? Eu não quero ter que responder o bicha não. Porque na hora que falar bicha não, eu não sei o que eu vou falar, sabe? Do, tipo, e é isso também, sabe? Do bicha sim, do tipo, não, é bicha mesmo, sabe? E eu lembro que toda essa questão de quais figuras eu deixava participar, assim, meio que da minha visão do homem mudou muito. Eu lembro do boom do Rick Martin na cultura nacional, que ele começou a estar muito presente, e quando veio a questão da sexualidade também do Rick Martin foi um ponto de sabe, também tá tudo bem, mais um espaço, mais uma abertura. Mas é estranho, tipo, por exemplo, referência em novela, por exemplo, nunca foi uma coisa que me comoveu muito, assim. Eu lembro de... Acho que foi A Próxima Vítima, talvez você lembre melhor que eu. A Próxima Vítima, sim. Que era um casal interracial onde esse casal sofria muito. A Próxima Vítima teve a primeira família negra, que foi com a Camila Pitanga, Rocco, Pitanga, o pai dela e não lembro a mãe. A mãe não era Benedita, claro, óbvio. Era outra pessoa. Mas foi a primeira. E teve o casal gay também, que era o irmão, que era o Sandrinho, que era o André Gonçalves. O André Gonçalves com o Lug Palhares. É isso. E eu lembro disso porque, assim, foi... Eu lembro da comoção mas eles não beijavam, eles só ficavam subentendidos. Dos que eles estavam alguma coisa. E eu lembro da referência na época por ouvir os comentários da minha família, que muitas vezes eram homofóbicos dentro disso. E eu lembro de reprises de novela, lembrar como a narrativa era trilhada em cima de uma tensão toda vez que esses personagens estavam juntos. Então, pra mim, o lance de ter dois homens e uma relação de dois homens ou duas mulheres que seja, era um negócio anos depois teve aquela história em Torre de Babel, né, que as personagens da Sylvia Pfeiffer e da Cristiane Torlone morreram queimados. Nossa, que o público não aceitava, derrubaram o shopping, etc e tal, que elas estavam dentro, até chegar nos dias de hoje, né? Até primeiro artistas assumidamente homossexuais na Rede Globo, que tipo Jesuíta Barbosa, que é super aclamado e é assumidamente homossexual, né? Tipo Nanda Costa saiu do armário. A própria... Bom, Pablo, né? Que é hoje uma das artistas mais relevantes musicalmente no Brasil, assim. Sim. Tipo, o espaço que... Acho que todas elas, né? Tipo... pro entretenimento a gente tá sempre presente, mas a gente passou a estar na porta pra dentro do entretenimento muito cedo. Sim. Tipo, antes ainda era muito aquela coisa, vocês ajudam a criar o entretenimento, mas vocês não estão no entretenimento. Hoje em dia isso tá meio que virando. Eu acho que, assim, por exemplo, representação... Mas a gente também tem que ter a gente só tem que ter um cuidado, já que eu sou a mais séria daqui, pra gente não ter muita falsa simetria de que, tipo... porque agora temos mais abertura, temos apresentadores gays, pessoas gays, LGBTs, na música, etc e tal, que isso realmente está melhorando o contexto todo pra gente. Como se isso já fosse o ideal. Porque a gente, por exemplo, politicamente falando, a gente tem pouquíssima representação da gente nos governos, no poder, onde quer que seja. E a gente tem uma bancada conservadora extremamente atuante contra todas as pautas LGBT. Inclusive, fiquem espertos, porque vai vir um episódio sobre política LGBT, tá? E a gente, especialzinho. A gente tem que ficar muito esperto sobre isso, porque não adianta só ter a Pablo Vittar. A gente precisa ter a Pablo Vittar, a gente precisa. Mas a gente também precisa do Jean Willis, a gente precisa de aliados LGBTs no governo, a gente precisa de políticas LGBTs, a gente precisa de parada gay, sim, com milhões de pessoas, a gente precisa de mães pela diversidade, parada LGBT, perdão. Mães pela diversidade, a gente precisa de tudo, entendeu? Atuando ali junto conosco, e não é só precisa, pra garantir... inclusive, do Pink Money, se ele for usado de forma saudável e consciente. Sim, de tudo. Precisa de aceitação na casa das pessoas, precisa de discussão na escola, aulas de educação sexual, aulas nas escolas, pra se trabalhar principalmente a questão da aceitação. E mostrar que a gente existe. Exatamente. Porque eu não tive aula de educação sexual na minha escola, sabe? Não tive. Nem eu. Eu acho que nunca foi uma... primeiro que, assim, é engraçado como a questão na escola é tida como não existente.
A gente entende que é desviante porque a falta de assunto sobre isso é né, mais comum. Mas eu parto do primeiro princípio assim, que me faz pensar do quanto isso é importante a gente estabelecer culturas e questões que sejam saudáveis para isso, é que em a cada 26 horas ainda morre um de nós. Sabe? E eu acho isso muito preocupante, de, tipo, saber que a cada 26 horas um a menos tá morrendo porque ele é LGBT. Sim, é muito preocupante. É muito bizarro. E como esses números aumentam de ano a ano, né? Porque ano Era passado, 48 horas, era 72 horas. E aí agora a gente tá já, tipo... Quase uma morte por dia de pessoa que é só porque ela serve. E é incrível de como a gente tá evoluindo nessas pautas de representatividade em entretenimento e levantando pautas, e como isso, na contramão, a gente tá morrendo mais, a gente tá perdendo mais gente, tá sendo mais difícil introduzir os assuntos, a mais bancada política, mais bancada evangélica na política, conservadora, e como a gente tá, tipo, num duelo descarado. Sim. Claro, assim. Mas é exatamente por a gente aparecer mais que a gente tá morrendo mais. Porque a gente não pode aparecer. Exato, mas essa diferença, esse contraste tá muito claro hoje em dia de como, tipo, as coisas elas estão agora, assim. Como a gente falou, estamos no olho do furacão, estamos lutando agora, e agora a gente tá vendo, tipo, esses números absurdos crescendo, assim, e o medo que... E isso é só os números registrados, né? Registrados, exato. E que chegam até a polícia. Eu acho que esses números são bem maiores. E se não me engano, são os números que, assim, são crimes cometidos por outras pessoas, porque... Não são registrados pela polícia. São números, por exemplo, que o grupo gay da Bahia... Sim. O GGB, ele pega pela imprensa. Então é só noticiado pela imprensa. Quem a homofobia matou hoje, né? Exatamente. É só o que é noticiado pela imprensa. E não sem contar os suicídios, né? Eu acho também. Porque os suicídios eles também são mortes por causas homofóbicas também. A gente não pode esquecer disso. Enfim, gente, acho que falamos muito aqui nesse papo. Acho que isso rende pra outros programas. Sim, né? eu acho que a gente só podia finalizar talvez mandando um recado. Sim. Um recado bom pra pai, mãe, filho, LGBT. Bom, vamos lá. Esse recado vai ser dividido em duas partes. Primeiro para quem tá passando por isso agora e para pais e mães que estão nessa jornada também. Se você tá passando por isso agora e tá ouvindo esse podcast, eu gostaria de dizer o seguinte. Pode parecer um clichê absurdo, pode parecer coisa de campanha publicitária, mas de fato as coisas melhoram com o tempo. Eu acho que independente de qual o contexto que você vive e qual contexto você vai viver, as coisas melhoram porque nada permanece o mesmo. Então, não os lugares que você frequenta, as pessoas com quem você está do lado, tudo isso vai meio que caminhando conforme você vai evoluindo e os problemas deixam de ser os mesmos. Então, assim, aguenta firme, entenda que isso faz parte do processo. Pode ser difícil, sim, a gente sabe, mas é parte do processo. Esse processo tende a melhorar com o tempo. E você, pai, familiar de LGBT que seja, professor de LGBT, ou tem contato com amigos LGBTs que estão dentro ou fora do armário, que quer que seja, eu sinto que é muito importante deixar claro para você o seguinte: é sua obrigação garantir que essa pessoa não seja violentada nos meios mais próximos dela. Que acho que isso faz com que muita coisa pior aconteça. A marginalização dentro do núcleo familiar ou do núcleo próximo dessa pessoa, quanto mais marginalizada ela é, mais ela vai para outros grupos de acesso, né, de acolhida, e esses grupos de acolhida, por sua vez, eles têm tantas outras pautas que, às vezes, falar sobre saúde mental acaba sendo uma das menos importantes. E não só a saúde mental, mas também a questão da saúde física, sabe? Às vezes, esses grupos de acolhida não têm espaço para falar de tanta coisa assim. Então, seja você a fonte de referência de amor, de solidariedade, de empatia dessas pessoas que estão ao seu redor. Elas vão precisar muito a vida inteira e eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Amar uns aos outros e seguir o baile. E é isso. José. Se você está ouvindo isso e você está passando por esse momento de aceitação e de saída do armário, eu acho que isso que o Caco falou é importante. Fica melhor e tente se aproximar de pessoas que você sabe que não vão te julgar e pessoas que te amam de verdade. Essas pessoas não precisam ser da sua família.
E se a sua família ela tem dificuldade com relação à aceitação e etc., também entenda que você pode escolher sua família, que tem muita gente que pode te ajudar, ainda mais hoje com a internet, tem muita gente disposta a ajudar do meio LGBT. Então, tenta procurar essas pessoas e conversar com essas pessoas, porque vai facilitar bastante. Bom, o meu recado é mais ou menos o mesmo. Eu só queria dizer que quando eu participei do Fantástico, eu recebi muita mensagem de muita gente, muito pai e muito filho LGBT perdido. E eu acho que o que a gente precisa primeiro é sentar, conversar e se você é pai, cria um ambiente confortável, um ambiente seguro para pessoa que você colocou no mundo aí dentro, sabe? Vendo de uma perspectiva agora, tipo, hoje o quanto eu sei que poderia ter sido melhor se eu tivesse sido introduzido no mundo com mais aceitação, com mais amor, com mais companheirismo, sabe? A gente precisa disso. Eu sei que para muita mãe, para muito pai, existe a preocupação de ter um filho gay, de ter uma filha lésbica, trans, bi no mundo, ainda mais no país que mais mata LGBTs no mundo. Mas o que você precisa entender é que, assim, esse medo que você tem de ter um filho LGBT não pode partir do que vai magoar ele. Então, assim, cria esse ambiente seguro dentro da sua casa, é a melhor forma de você proteger ele lá fora, entendeu? A gente vai continuar existindo, as coisas vão melhorar, e eu tô falando isso pros pais e pros filhos. Não deixa a sua insegurança com o mundo lá fora tomar conta do que você sabe, de quem você sabe que seu filho é. Então, se eu pudesse passar pra você a sensação que o tempo perdido que de ter uma mãe dentro de casa que não entende você, e de que o quão ruim é isso, essa sensação de ter a pessoa que mais precisa de você no mundo, ou que você mais precisa no mundo, não te aceitando, essa sensação é a pior que existe. Então, eu acho que se você não quer isso pro seu filho, e se você é LGBT, olha aqui, ó, tá, a gente tem 4 aqui, só que a gente tem muito mais lá fora, as coisas vão dar certo. Eu sei que parece difícil falar da boca assim, que não é pra desistir e tal, mas a gente tem muita disposição em te ajudar, todo mundo aqui. A gente tem o CVV, a gente tem grupos no Facebook ao seu alcance, então vai ficar tudo bem. Gente, como os meninos já disseram, é uma frase até da campanha da Lady Gaga, It's Get Better, que tudo melhora. É uma campanha contra o suicídio. Eu acho que eu não tenho nada mais a acrescentar. Eu concordo 100% com o que eles falaram. Eu vou, de novo, passar o número do CVV, que é o 188. Você pode pedir qualquer tipo de ajuda para isso se você estiver se sentindo mal, se você estiver saído de casa, se você estiver em dúvida, se você estiver pensando em suicídio ou não. Enfim, liga para lá, procura ajuda mesmo profissional. Eu acho que uma coisa muito importante que o José e o Caco falaram foi a questão da família também. Nossos amigos são a família que a gente escolhe, tá? Sim. A gente não escolhe a família que a gente vem, mas a gente escolhe os amigos. Então, a gente trata os amigos como família, sim. Então, procure pessoas que gostam de você pelo que você é, pelo que você pode oferecer pro mundo. E lembra também, assim, isso pode até ser uma coisa meio piegas, mas se você dá o bem pro mundo, você recebe o bem também, sabe? Então, evitar essa coisa de tipo ficar refletindo ou se a nossa vida tá ruim. Eu sei que é muito difícil isso, eu já passei por isso e eu já refleti muito sobre isso também, de tipo, se sua vida tá ruim, não é porque sua vida tá ruim que você vai passar coisas ruins para as outras pessoas, entendeu? Acho que a gente tem que pensar muito sobre isso também. É isso, gente. Peraí, uma única coisinha rapidinho, gente.
Primeiro, pais, busquem conhecimento. Eu acho que conhecimento nunca é demais. Seu filho passa por alguma questão que você não sabe, procure, se informe, pergunte, faça o que for, porque é através da informação que a gente muda o mundo. Exato, e sendo LGBT ou não, né? Porque Exato. também a depressão, ansiedade, essas coisas, elas todas precisam de atenção, uma atenção necessária. E pra LGBTs também, entendam que assim, o tempo de desconstrução das pessoas varia muito. Então pode ser que sua mãe, seu pai, seu tio, sua tia, enfim, não entenda o seu momento, não entenda a sua vivência e nem respeite sua história. Então assim, dê o tempo também para que as coisas sejam assimiladas, para que a pessoa possa ter o mínimo de noção sobre tudo, sabe? É mais importante também. Deixa só eu dar uma dica aqui, que foram 3 conteúdos que me ajudaram bastante na época de aceitação e que eu tava saindo do armário, que foi uma coisa que o Hilário falou do projeto It Gets Better, que ele é mais antigo que a Gaga ainda. Ele é do Trevor's Project, que é de prevenção ao suicídio, e tem um conteúdo muito bom deles no YouTube, de pessoas que são LGBT e elas estão contando a experiência dela e como tudo melhora. Tem uma versão nacional que chama Eu Não Gosto dos Meninos, que também é muito bom. E um filme que também foi muito importante pra mim foi Orações pra Bob, que apesar deles ter um conteúdo pesado, ele é muito importante. E se você puder mostrar para os seus pais esse filme, mostre, que eu acho que ele também vai dar um choque de realidade nessa questão. Vou fazer a última rodadinha, então, de indicações das POCs. Já fui. Só pra acabar, o José já foi. A minha indicação vai ser o documentário chamado Bichas. O documentário, ele traz uma visão não tão eurocêntrica, ensaio gays pelados. Pau mole. Pau mole fumando cigarro. Apesar de Nossa, que preguiça, gente. Puxão de taco. apesar de eu ter feito parte desse ensaio. Eu sei, desculpa, tá? Não, mas é que assim, lá naquela época ainda era... Mas o Bichas... Hoje já saturou. Sim. O Bichas, ele traz uma noção muito diferente do que é a sexualidade do homem gay. Ele traz diversos aspectos importantes também. E procurem também pequenos produtores de conteúdo que falem sobre a vivência LGBT. Isso ajuda ainda mais a gente a sair da nossa bolha do LGBT privilegiado e passa a trazer outras noções de vida que são importantes. Hilário. Gente, eu acho que eu vou indicar o clipe Beautiful, da Christina Aguilera. Esse clipe é maravilhoso. Foi um dos primeiros, assim, que eu vi que foi 100% LGBT e é maravilhoso. Vou indicar... O que mais? Acho que só, gente. Eu tô sem ideia, na verdade, aqui nesse momento. Muita coisa tudo antes. Mas é isso. Busquem conhecimento. A partir do Beautiful deve ter outras indicações lá no YouTube. Aí você vai vendo e vai assistindo, tá bom? Gente, terminamos aqui esse programa super importante. Acho que a gente vai revisitar esse assunto em outros momentos, com outras pautas, outros dias, com convidados ou sem convidados. Enfim, é isso. Obrigado, gente. Beijo, gente. Beijo no core, gente.